O sudoeste americano consome uma quantidade impressionante de água. Com mais de 60 milhões de habitantes, dezenas de milhões de acres de terras agrícolas e indústrias de manufatura de grande porte para sustentar, um fornecimento constante de água bombeada para a região é crucial para sua sobrevivência. E se eu dissesse que esse suprimento pode acabar? Uma crise hídrica ocorre no sudoeste do país, pois o Rio Colorado seca devido ao consumo excessivo e às mudanças climáticas. Bem, é verdade. Devido à enorme e crescente demanda por água e à rápida diminuição dos galões disponíveis, a escassez crítica de água é um perigo real e atual. O Rio Colorado é a peça mais importante do quebra-cabeça, pois é a principal fonte de água do sudoeste. É praticamente impossível exagerar o quanto o Rio Colorado é importante para os estados do sudoeste. A água do rio abastece mais de 40 milhões de pessoas e sustenta 5 milhões de acres agrícolas na região. Além disso, ela fornece a maior parte da água para cidades importantes como Las Vegas, Tucson e San Diego. O Lago Mead, o maior reservatório artificial, também desempenha um papel enorme aqui. Ele é alimentado principalmente pelo Rio Colorado e é a principal fonte de água para o Arizona, Califórnia e Nevada. Claro, mas o Lago Mead está rapidamente ficando sem água. Em 2022, o reservatório estava com apenas um quarto de sua capacidade de armazenamento. Nos anos 1980, o lago era tão profundo que caberia o Empire State Building submerso. Desde então, os níveis de água diminuíram em cerca de 20% ou 52 metros. Com tantos moradores e agricultores dependentes do Lago Mead para sobreviver, as preocupações são grandes. Porém, isso não ocorre apenas lá. Em Utah, por exemplo, o Grande Lago Salgado perdeu 73% de sua água em relação às médias registradas desde 1850 e relatórios recentes alertam que ele pode desaparecer em 5 anos. Então, por que o nível da água da maioria desses lagos está caindo? Bem, vamos começar olhando para os agricultores locais e as empresas agrícolas. Quanta água eles estão usando? Resposta curta: muita. Em várias regiões, metade ou mais da água abastece o cultivo de forragem para o gado. Na maioria dos estados, a agricultura domina o uso da água. No Novo México, por exemplo, a agricultura irrigada é responsável por cerca de 80% do uso da água. Essa é uma situação delicada, pois ao reduzir, é preciso escolher o que vai crescer. Além disso, a extração excessiva de água é um grande problema no setor agrícola. Olhando apenas para a bacia do Rio Colorado, estima-se que a extração excessiva de água subterrânea chega a cerca de 1.240.000 acre-pés por ano, sendo o Arizona responsável por 80% desse valor. Como mais de 50% da água bombeada da bacia vai para a agricultura, a extração excessiva se acumula ao longo do tempo. Com tanta água indo para agricultores e criadores de gado, não surpreende que o abastecimento do Sudoeste caia tão rápido, reforçando essa dura realidade. O problema não é regar jardins ou campos de golfe no deserto, mas sim o vício em agricultura barata. São fazendas cultivando plantas que consomem muita água em lugares que nunca foram feitos para sustentar esse tipo de vida. Mas esse problema só piora quando você leva em conta, talvez, o maior perigo da região: a seca. A Califórnia teve o início de ano mais seco de sua história. Os últimos 20 anos registraram secas inéditas no sudoeste. Nesse período, o fluxo do Rio Colorado caiu 20%, podendo causar sérios problemas nos reservatórios. Por exemplo, veja o caso do Lago Mead. Como disse antes, o Lago Mead opera com cerca de um quarto da capacidade. Mas e se esse nível baixar ainda mais? Se os níveis de água caírem muito, o reservatório não poderá gerar energia na usina hidrelétrica. Se a seca não for controlada, o maior reservatório do Sudoeste pode parar totalmente, afetando bilhões em atividade econômica e milhares de empregos. E por todos os indicadores, a seca veio para ficar no futuro previsível. A precipitação continua caindo em taxas elevadas. Simplesmente não há água suficiente para todos. E eu nem falei da temperatura. O sudoeste americano é quente, quero dizer, quente de verdade. Algumas cidades facilmente chegam a 120 graus Fahrenheit durante o verão, todos os dias. E para quem não é americano, isso equivale a cerca de 50 graus Celsius. A água lá evapora extremamente rápido. Como é muito quente, a região precisa de mais água. Isso ocorre ao construir e viver em áreas não planejadas para grandes populações.
Com mais queimadas nas florestas, os rios diminuem e a areia invade áreas antes vegetadas. O sudoeste desértico é um ambiente intrinsecamente limitante, mesmo com um grande rio passando por ele. E o fato é que ele só está crescendo. A população do sudoeste aumentou em quase 50% nos últimos 20 anos. Então, não é uma conta difícil. Mais pessoas, menos água, significam uma escassez ainda maior. Mas isso não é tudo. Há outro motivo ainda mais preocupante para esperar efeitos mais graves da seca: as mudanças climáticas. Embora haja outras razões menores às quais atribuir a seca, nenhuma explica a gravidade da situação sem considerar o clima. Simplificando, a região está ficando cada vez mais quente e árida, a ponto de alguns cientistas do clima dizerem que chamar isso de seca não é totalmente preciso. Em vez disso, eles dizem que deveríamos chamar o que está acontecendo de aridificação, com terras do sudoeste cada vez mais secas como o novo normal. É difícil discordar desse ponto quando você observa os padrões climáticos. Dois fatores principais definem anualmente o quão úmido ou seco ficará o sudoeste: a quantidade de tempestades vindas do Pacífico e a chuva trazida pela monção sazonal. Como esperado, ambos os tipos de tempestades caíram muito nos últimos anos. Em 2020, a monção falhou totalmente, causando o verão mais seco já registrado no sudoeste. O aumento das temperaturas agravou o problema. Já sabemos que é muito quente nessa região, mas a média subiu 3 graus Fahrenheit desde o início da seca de 2020 e seguirá aumentando. Quando este vídeo foi feito, a Terra registrou a maior temperatura já medida por 4 dias seguidos, de 3 a 6 de julho de 2023, sinalizando o que pode ocorrer no futuro. Temperaturas elevadas aumentam a evaporação, tornando a Terra ainda mais seca. Além disso, a má gestão da pouca água restante agravou o problema. Se você acha impossível administrar mal algo simples como a água, vai se surpreender. Pode-se argumentar que a crise hídrica se deve principalmente à má gestão desde a década de 1920. Veja, quando os estados do Sudoeste criaram um acordo para dividir os direitos de uso da água do Rio Colorado, cada um recebeu uma porcentagem do fluxo. Porém, havia um pequeno problema. Os planejadores superestimaram a água do Rio Colorado, concedendo aos estados direitos sobre mais água do que realmente existe. A cada ano, o erro inicial se agravou por má administração. Fazendeiros ignoram práticas de conservação e governos locais fazem vista grossa. Empresas do agronegócio optam por culturas como o algodão, que consomem muita água e geram menos lucro que opções mais sustentáveis como trigo. Subsídios governamentais incentivam fazendeiros a cultivar excessivamente culturas para gado, como alfafa e capim. Isso se torna um problema grave em larga escala e piora a cada ano. Além disso, há outro desafio mais oculto no sudoeste americano: compradores estrangeiros, especialmente da Arábia Saudita. Investidores e empresas sauditas compram terras e direitos de uso da água no sudoeste, mas a escala disso é chocante. Por exemplo, a empresa saudita Fondamonte possui e também aluga milhares de acres de terras agrícolas em cima de um enorme aquífero subterrâneo no Arizona, onde eles bombeiam quantidades ilimitadas de água subterrânea praticamente sem custo algum. Em parte, isso ocorre pela ausência de regras sobre quanto de água pode ser retirada do solo. O consumo anual é de cerca de 18 mil acres-pés. E se você não está familiarizado com o termo acres-pés, como a maioria das pessoas, vamos colocar esse número em perspectiva. Essa quantidade de água poderia abastecer 54 mil casas no Arizona. E eu enfatizo que é uma única empresa de água saudita em um único estado do sudoeste. Almarai, empresa saudita de laticínios, comprou dezenas de milhares de acres agrícolas na Califórnia e Arizona, gastando mais de 79 milhões de dólares. Quando você considera a escassez de água já existente na região e quantos agricultores locais já estão drenando os suprimentos do Lago Mead, esse desenvolvimento não é um bom sinal para a sustentabilidade da água. O que acontece se o sudoeste realmente ficar sem água? Deve haver algum plano de contingência para um problema tão sério, certo? Mais ou menos, mas não exatamente. Foram sugeridas diferentes soluções, mas a maioria não é sustentável. Quero dizer, no fim das contas, os agricultores precisam bombear água subterrânea para suas plantações, o que só piora o problema. Então, o governo do Arizona já considerou canalizar água do rio Mississippi, por exemplo. Além de impraticável, isso transfere o problema para outra fonte de água já sobrecarregada. A dessalinização,
que transforma a água do mar em potável, também é uma opção, mas isso custaria cerca de $2.000 por acre-pé, cerca de 10 vezes mais caro do que o custo atual da água do Rio Colorado. Provavelmente caro demais para o setor agrícola, que usa cerca de 80% da água doméstica da região. A dessalinização também apresenta desafios ambientais, como onde colocar o sal e os sedimentos que sobram do processo, que não devem ser devolvidos ao mar, porque todo esse excesso basicamente polui a água do mar natural. Bombear a água da costa para estados do interior, como o Colorado, seria ineficiente e mais caro. Por isso, é uma opção viável só para estados costeiros. Mas isso não quer dizer que não tenham sido dados alguns passos positivos na direção certa. Na Califórnia, a demanda por água caiu 20% de 2015 a 2017, devido ao aumento dos esforços de conservação nas cidades. Da mesma forma, em 2017, o Arizona realmente usou menos água do que em 1957, apesar de a população ter aumentado cerca de 7 vezes desde então. E em Las Vegas, a população aumentou em 800 mil pessoas desde 2002, enquanto o consumo de água do Rio Colorado foi reduzido em 31%, mostrando como crescer em meio à escassez. Esses esforços de conservação de água foram amplamente alcançados por meio de medidas legislativas que limitaram a irrigação e gerenciaram de forma mais rigorosa os recursos de água subterrânea do estado. E no setor agrícola de todo o Sudoeste, agricultores e empresas estão trabalhando para usar menos água, implementando sistemas de irrigação mais eficientes, maior captação de águas pluviais e mais reutilização de águas residuais, o que, no final das contas, é de 2 a 3 vezes mais barato do que o custo da dessalinização. Mas quem sabe o que pode acontecer a seguir? Poderemos ver uma migração significativa de pessoas para a bacia dos Grandes Lagos nas próximas décadas, pois a água doce e o clima cada vez mais ameno farão da região um paraíso em comparação com outras regiões. O Arizona já limita novas construções em Phoenix por falta de água subterrânea, pois projeções indicam que os poços secarão se a situação persistir. Se o problema piorar por ineficiência e complacência, moradores do Sudoeste talvez precisem se adaptar a viver de modo sustentável com os recursos disponíveis, não os recursos com que contavam.